Hi, everyone. Olá, bom dia a todos. Agradeço muito a oportunidade de poder apresentar-lhes essa iniciativa. Eu trabalho para a sociedade, Internet Society, né, ISOC, e uma das minhas tarefas lá é coordenar e ajudar a desenvolver esse projeto chamado MENT, que quer dizer seria nomes mútuos para segurança de routing. Antes de falarmos sobre a iniciativa, vamos falar sobre o problema. Tenho certeza que o conhecem, mas vou tentar recapitular aqui quais seriam estes para apresentar a escala e o problema em si de maneira mais clara, ok? Nós temos em torno de 60 mil redes que chamamos de sistemas autônomos operando na internet, certo? Esses sistemas autônomos, eles usam BGP para trocar informações, o alcance das informações. E cada uma das redes fazem a sua seleção com base nessa informação, e essa informação é propagada ainda mais além. BGP tem um papel crucial na troca, na passagem desta informação. Então, qual que é o problema? BGP está baseado na confiabilidade. Não há nenhum mecanismo interno de validação para legitimizar as atualizações. Ou seja, é necessário, além dessas medidas, usar outras para validar essas informações, ou como muitas redes fazem, não validar de nenhuma maneira essas informações. E o que também acontece é que a rede recebe essa informação, aplica a sua política de routing, essa informação é passada adiante. E se for uma informação falsa, incorreta, ela vai continuar e continuar e continuar. É por isso que existe a incontinência, né, de spam de routing. Eles se disseminam muito rapidamente. O BGP é um desses problemas, mas além disso também a falta de dados que os operadores de rede podem utilizar para validar essa informação. Essa informação é amplamente incompleta e também incorreta. Isso nos leva aqui a nossas manchetes, incidentes de routing, afetando a internet, afetando países, regiões. Não duraram muito tempo, eu devo admitir, mas ainda assim criaram muitos problemas. Eu compilei esses dados do BGP Stream e plotei neste gráfico. E vejam, não há um único dia sem incidente. Existe um vazamento, um sequestro, todos os dias, e não é 1, 2, 3, não. Toneladas de incidentes que acontecem. E o que está por trás de tudo isso? Sequestros, anunciando que o prefixo foi sequestrado. E outros acreditam que o tráfego passa por essa rede e, em alguns casos, acaba criando um ataque. Vazamento de routes é a violação de um princípio, como, por exemplo, o teu cliente reanuncia, sei lá, que o Google Network passou para um outro provedor de trânsito e ele se torna o provedor de trânsito para o tráfego do Google, que também leva aos ataques DNS. Eu estou falando aqui sobre erros e alguns deles são erros de configuração, que por si só já são um problema. Os sistemas de routing são tão frágeis, são tão sensíveis a esses erros de configuração. E os sequestros de rota e os vazamentos podem ser utilizados através de redes que tenham ataques
Quando você escaneia o tráfego que passa pela rede e daí você obtém toda a informação interessante, importante e assim por diante, essa é uma maneira passiva de se obter essa informação. Não um scan ativo, mas uma forma passiva de se obter essa informação no caso de um ataque mais massivo. O routing na internet, ela não busca esses endereços. Você pode fazer um spoof se a rede não fizer uma proteção extra, adicional. Eu coloquei aqui algumas estatísticas para o Brasil, tá? E também tenho estatísticas de 3 meses aqui no Brasil, um trimestre. 1.000 incidentes. 3/4 desses incidentes foram de prefixos que desapareceram por um determinado período de tempo e não houve alcance para tais destinos. E 1/4 desses incidentes são de routing ou de sequestros. Talvez por um erro do ISP brasileiro ou ISP, conectividade, que foi atrapalhada aí. Eu diria que talvez alguns desses incidentes não foram notados. Você os atribui a algo mais, problemas de alcance, como eu já disse, e alguns desses incidentes, eles não duram tanto tempo, mas eles criam problemas, com certeza criam. Quais são as soluções? Eu não diria soluções, mas sim ferramentas. Ferramentas que existem há décadas. Na apresentação anterior, algumas dessas foram apresentadas, como filtros, as novas tecnologias, como a RPQR, BGPSEX, que foram padronizados no IETF. Vamos ter que esperar um pouquinho ainda, mas essas tecnologias estão sendo empregadas. E a falta de aplicação, é necessário ter dados para tomar essas medidas de decisão de routing. Realmente você acaba, é a tragédia, né, dos comuns. Da perspectiva de routing, a segurança da sua própria rede está na mão de outros. Por exemplo, nos lembramos provavelmente daquele incidente que aconteceu em 2008, é um incidente clássico em que todos usam para descrever um problema no sistema de routing. Quando a Telecom Paquistão anunciou seus novos prefixos e mais da metade da internet acreditou em tudo isso, o tráfego era direcionado ao Paquistão e teve ali uma falta de acesso ao YouTube por 2 horas globalmente. E o YouTube poderia ter feito tão pouquinho, né, para se proteger, não é verdade? Foi a Telecom do Paquistão que teve que tomar medidas para proteger-se. Ou seja, há uma desconexão aí. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior o número de redes implementando essas medidas, mais protegida a nossa rede estará. E também há um outro problema, gente. Não há uma linha clara de definição entre o que é bom ou ruim. Implementamos isso, implementamos aquilo, não. Então, não há aquela pressão em que dizem, olha, isso é inaceitável, isso está ok. Pressão de pares. Olha, o MANRS, M-A-N-R-S, tenta abordar ambas as facetas do problema. E o MANRS, ele se apresenta numa planilha do ISO, mas trata-se de uma iniciativa da indústria, iniciou-se graças aos operadores da rede que trabalham por trás dessa iniciativa. Está baseada em colaboração, porque, como eu já disse, há uma desconexão, é necessário motivar os demais para protegerem a sua própria rede, o que é uma tarefa muito difícil. O MANRS define o seu ponto base. Na verdade, existe uma base mídia. Ele define 4
ações em que os operadores de rede precisam implementar. Essas ações são desenhadas para baixo custo, baixo risco. Existe uma limitação em termos de requisitos. E o Manners, ele cria uma comunidade visível. E é por isso que eu estou apresentando isso aos senhores. Vocês fazem parte da comunidade. Se abraçarem o Manners, essa comunidade ficará mais forte, criando uma pressão na sociedade de pares. Olha, todos sabemos a respeito disso, já falamos sobre isso há anos. Alguma coisa acontece, mas não estamos certos. Continuamos falando a respeito do mesmo problema. E essas ações e maneiras, elas são otimizadas para baixo custo e baixo risco. Por exemplo, o filtering só se aplica ao código do cliente, porque você precisa saber o que o teu cliente está anunciando. O mesmo se aplica ao anti-spoofing. O operador diz, o anti-spoofing é arriscado, né? Tem suas questões de performance. Mas se você aplicar isso para um cliente, essas configurações existirem, a maior parte dessas configurações são simples de serem implementadas. Manter a tua informação de contato atualizado e ser responsivo, é tão difícil assim de fazer isso? E a validação global não quer dizer que os operadores de rede vão parar de realizar a validação global. Não. Vão continuar e vão contribuir, tornando a implementação mais fácil pelos demais, publicando esses dados, tornando os dados aquilo que as pessoas esperam obter. Isso acaba contribuindo para o problema, que é a falta de recursos de dados e outros repositórios que contêm tal informação. Quais são as limitações do Manners? Como eu já disse, não é uma prática padrão atual e tampouco é um firewall. Se alguém implementar o Manners, não quer dizer que ele estará protegido de todos esses problemas de route. Não. Vai contribuir à segurança total do sistema e se você se juntar ao clube, serão operadores de rede segura que irão colaborar com os que se juntarem. Por que então se associar, se juntar? Se você aplicar o Routing ID, além de outros problemas, você vai conseguir ter uma configuração melhor, o troubleshoot também é mais fácil. E se você implementar essas medidas, o retorno do investimento e os benefícios que vai obter sobre essas medidas vai depender de como as redes estão implementando tudo isso. Então, o principal objetivo dessa iniciativa é motivar os demais a também implementá-la. Então, se vocês se juntarem, aumentarem a gravidade dessa questão, as coisas se tornarão cada vez melhores, com certeza. Há forças de mercado aí que não são alavancadas ou tampouco motivam as pessoas a implementarem essas medidas. Acho que não vamos ter muita atração aí, não. Então, realizamos uma pesquisa graças à ajuda de uma empresa de analistas que fez uma pesquisa com 250 empresas que são provedoras de serviços. A ideia era entender a percepção deles sobre o Manners como projeto. Foi um estudo bem abrangente, limitou-se à América do Norte, mas eu acho que pode sim realmente ser aplicado e estendido a outras regiões. Por que não? 250 empresas de diferentes tamanhos, em torno de 25 provedores de serviços, também de diferentes tamanhos. O que aprendemos com esse estudo? Não é a segurança é vital às empresas. As empresas gastam cada vez mais com segurança, não necessariamente a routing security, mas segurança em geral. E quando falamos sobre conectividade, os seus objetivos de segurança estão super alinhados com os Manners e estão dispostos a explorar essas exigências aí no processo de compra das empresas. E isso nos leva de volta aos provedores de serviços e um valor agregado.
Olha, o preço é um fator impulsionador nesse mercado de conectividade, certo? Então, conseguir se diferenciar é muito importante. Os provedores de serviços veem aí uma possibilidade, porque reconhece-se que o Manners pode realmente significar uma diferença. E com base nessas coisas simples, você pode criar receitas adicionais em passar de ser apenas um simples provedor de conectividade e tornando-se um parceiro de segurança de conectividade. Vejamos aqui alguns resultados. Então, o sequestro de tráfego, ele é spoofing aqui, né, entre a maior parte deles. Por isso, o Manners ele está tentando realmente atender essas questões, que estão todas bem alinhadas, felizmente. Quando pergunta se as empresas se eles querem pagar um premium, eles dizem sim. Mas vamos ser honestos, né? Peraí, uma coisa é responder uma pesquisa e outra coisa é assinar o contrato e pagar, né? Mas ainda assim quer dizer que os provedores de serviços, e se o Manners for reconhecido como uma marca de qualidade pelas empresas, há sim uma possibilidade de se obter uma vantagem competitiva aí e ter, sei lá, um desconto diferente nos processos de negociação. Mas há uma lacuna. Quando perguntamos aos provedores de serviços sobre o Manners, nenhum deles acreditava que o seu cliente pudesse vir a exigir isso. Isso não é nenhuma surpresa, certo? Já que as empresas não sabem muito sobre o Manners, mas os provedores de serviços não sabiam que eles talvez estivessem interessados no custo de algo como isso. Então, vamos recapitular. Por que as empresas devem exigir o Manners aí? Primeiramente, para melhorar a sua postura de segurança organizacional. Se a empresa está visando uma segurança séria, quer ter uma organização baseada em segurança, eu acho que a gestão de cadeia de suprimento se encaixa muito bem aqui nessa parte desses processos que incluiriam o Manners. Além disso, ele provê uma fundação, uma base para um valor agregado, ou seja, com base nestes controles que os provedores de serviços implementam, esses controles podem gerar streams de informação de segurança muito importante que passam a ser um valor adicional para as empresas. Por outro lado, é uma oportunidade de se diferenciar. Não é só uma questão de preço, gente, mas também de segurança e de serviço de valor agregado. Se fosse só uma questão de preço, passar de um provedor de serviço X para Y, tanto faz, mas se for uma parceria com base em segurança, habilidades e características únicas, daí sim é uma outra coisa. Isso faz a diferença. E, além disso, faz parte do nosso espírito ajudar a solucionar os problemas de rede globais. Em última análise, se fizerem isso, estarão contribuindo para a segurança total da infraestrutura de roteadores, que é uma estrutura na qual todos nós precisamos confiar. Então, por que se juntar a Manners? Isso para vocês, provedores de serviços, tá? Vocês vão melhorar a sua postura própria de segurança, reduzir o número de incidentes e de impactos. Se vocês aplicarem o hygiene, o troubleshoot, a solução de problemas é fácil. Por exemplo, os seus clientes não irão serem atraídos para um tráfego indesejável. Se você implementar as normas do Manners e você vai poder dizer, sim, eu estou preparado para gastar recursos, implementar essas coisas fáceis e conseguir garantir uma segurança adicional. Estou preparado para declarar isso publicamente. Eu quero ser responsável pela comunidade na qual eu trabalho. E isso é um ponto diferencial em relação à concorrência, tornando a sua empresa mais visível, e isso gera uma situação de ganho a ganho para ambas as partes. Visitem este website www, que estão vendo ali, com todas as informações, a lista dos nossos clientes atuais, as ações que estão sendo realizadas. Nem todas as razões são
são exigências. Algumas sim são. Você se junta a essa comunidade e isso vai lhe abrir novas oportunidades, coisas que você não se sentia confortável em discutir em grandes fóruns públicos, mas aqui não, você vai poder se sentir à vontade para discutir, vai ter uma expertise adicional, o que é muito importante também. Além disso, a fim de reduzir os limiares, eu digo nós, porque não é apenas o ISOC, mas sim um grupo de operadores de rede que desenvolvem um guia operacional e de implementação. Enquanto essas questões são bem simples, nós achamos que é necessário ter uma orientação adicional para os operadores de rede, para que eles saibam como implementar essas sessões. E achamos que este é um exercício bem fácil, sabe, uma coisa bem direta, 1 ou 2 páginas. Mas não foi bem assim, que pena, as 2 páginas se tornaram 50, e não é uma pagininha simples, 1, 2, 3 instruções, não. Então, esse documento grande de várias páginas está disponível no nosso website também, certo? O documento, ele é muito bom, ele tem informações de treinamento e educação que permite que os operadores implementem essas coisas todas. Este ano, implementaremos 5 módulos, um para cada ação, e um módulo introdutório sobre o MENS. E vamos também trabalhar com treinamento e também pretendemos fazer uma parceria com uma empresa de treinamento. Então, você poderá usá-lo como um módulo individual ou como um grupo, e os alunos poderão configurar as ações do MENS de uma forma simples e demonstrar o seu conhecimento. E com isso, nós podemos implementar depois essas ações. Um outro ponto importante é o programa de parceria com as trocas de acesso. Nós temos o objetivo onde nós poderemos ter todos eles conosco. Nós queremos garantir uma segurança de roteamento, por exemplo, colocar o seu logo no website. Você precisa demonstrar esse compromisso expresso em ações também. Nós queremos ações que sejam também importantes para os PTTs e também para as ações que serão implementadas. Queremos lançar esse programa no próximo ano, por isso que é importante essa parceria. Ela fará parte de uma categoria separada para que essa comunidade se desenvolva. Esse aqui é o nosso URL, vocês obterão mais informações ali. E eu gostaria de concluir essa apresentação com uma breve pesquisa de vocês. Por favor, levantem as mãos. Eu deveria ter feito isso antes. Quantos de vocês já conheciam a MENS antes da apresentação? Levantem a mão, por favor. Não é um número pequeno, mas eu espero ter dado mais informações para vocês. Esse é o nosso QR Code. E lá, esse aí é uma URL de votação. Vocês terão algumas perguntas, vocês respondem e depois veremos os resultados online. Eu vou dar um tempo para vocês, então respondam agora a essa pesquisa. Vocês podem ver que a pesquisa já vai começar rapidinho. Por favor. Pessoal, então, eu acho que uma coisa importante aí vocês terem em mente o que o Andrei colocou na apresentação, os 4 pontos principais aí do MENS Manifesto. What are the 4 points? You
Could you talk about them in a short way? Será que você pode resumir novamente aqueles 4 pontos, as 4 ações? Bom, elas são o Hildering, filtrar. Você filtra também seus clientes e a sua infraestrutura. Esse é o escopo. Vocês filtrem os prefixos, por exemplo, que vêm de seus clientes, né? Identifiquem, o cara está anunciando prefixos dele mesmo, ele tem direito sobre o AS, sobre aqueles prefixos, então é bastante simples. The second action? The second is anti-spoofing. The second is to prevent the traffic, o tráfego com spoof, e os índices se aplicam às configurações quando você tem um único home address. Anti-spoofing é não permitir tráfego espufado, IPs falsos, IPs de outras redes saindo a partir da tua rede, né? Temos bastante informação sobre isso daí lá no bcp.nic.br, tem a BCP 38, tem outras coisas sobre isso. The third one is coordination. O terceiro é coordenação. Você publica a informação que está disponível, não é informação desatualizada. Você pode ter isso no banco de dados brasileiro do NIC-BR, enfim. Mais simples de todas é vocês manterem os dados atualizados aí para coordenação. Então, no registro BR está com os dados atualizados, dados de abuse, nos dados lá no XBR estão atualizados, os dados em IRR, em qualquer outra fonte de informação, dados de contatos, dados para qualquer problema que exista, outros poderem entrar em contato com a rede de vocês. The fourth? E o quarto é a validação global, publicando os anúncios que as pessoas esperam de você com um registro de roteamento. Usar bases públicas para publicar o que você vai estar fazendo no BGP. Então, usar IRR, usar RPKI, aqui ainda não está disponível, mas quando estiver disponível, esse tipo de coisa. Então, são essas 4 ações, e agora o Andrei está propondo esse survey, que vocês podem acessar ou com o QR Code ou com o link. Aí eu estou aqui ajudando só para tentar animar vocês todos aí a responderem o survey, é bastante importante para a gente. São 4 perguntas? How many questions there are in the survey? I think there will be 4 questions. São 4 perguntas. Vamos começar com a pergunta geral agora. Todos estão prontos? Todos já acionaram o QRL? So this is the first question. Então, esta é a primeira pergunta. E vocês têm que votar. Vocês têm algumas respostas aqui. Infelizmente, eu não posso ver. Talvez o Antônio possa traduzi-las. But the question... incidentes de segurança, né? A primeira resposta sofre, mas sem impacto. A segunda, sofre com impacto. A terceira, realmente não sei, não meço isso, não olho isso. E a quarta não tem nenhum problema de segurança. Isso é segurança no roteamento, incidentes com BGP, com roteamento especificamente, é a pergunta. Okay, well, I think the voting process stabilized, so we can move to another question. Last year. O processo de votação já se estabilizou. Acho que podemos passar para a próxima pergunta. Então, a segurança no roteamento é importante para a sua rede? Não afeta, sim, mas não tem recursos para fazer alguma coisa. Sim, já implemento as ações. Sim, eu gostaria de fazer parte do MANS aí.
Okay, I guess we can move to another question. Acho que podemos passar para a terceira pergunta agora. Bom, sua rede já implementa as ações propostas no MANS. Quantas daquelas 4 ações que a gente comentou há pouco vocês já implementam? Sejam verdadeiros, hein? Ninguém está pegando o IP do celular, aí ninguém vai verificar. It's totally anonymous, so you can be absolutely honest. É totalmente anônimo, então vocês podem ser o mais sinceros possível. Great, thank you. And, Muito obrigado. next question. E agora a última pergunta. A pergunta é, caso você implemente, quando você puder implementar, caso você passe a implementar as ações aí propostas, você se juntaria ao manifesto, você assinaria o manifesto oficialmente lá no site? Diria que colocaria o selinho lá do MANS, né, na sua empresa? Ou teria alguma restrição em relação a isso? Just be aware that in order to join Para você juntar-se ao menos para implementar a maioria das ações, ou seja, 3 ou 4, que tem que ser implementadas para que você possa juntar-se e assinar o manifesto. A pergunta é se as pessoas concordam em implementar e se eles vão se unir oficialmente a MANS. Ok. I think that's it. Eu acho que So isso é tudo. those are very interesting results, and thank São resultados muito interessantes. Eu agradeço a todos. Eu acho que foi muito positivo, Antônio. I kind of forgot the questions in English, but E those are positive results. eu esqueci as perguntas em inglês, mas eu acho que os resultados foram positivos, né? Existe Operators that already have muitas empresas que já têm um compliance com o MANS e eu entendi que muitas empresas estão interessadas a se juntar. will join and lead by example. E nós iremos liderar, por exemplo, e aqueles que vão implementar podem ter o apps da MANS. Muito obrigado, portanto, por responderem a pesquisa e por terem me ouvido. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado.